Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o Príncipe dos Pregadores, foi um dos maiores evangelistas do século XIX. Após mais de 100 anos da sua morte, seu exemplo de fé e prática do Evangelho ainda continua inspirando milhares de cristãos ao redor do mundo. Então, no vídeo de hoje, conheceremos quem foi Charles Haddon Spurgeon e um pouco mais sobre sua história e biografia. Eu sou Érica Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal EBD Aprender para Crescer. Peço a ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal, deixar o seu curtir, ative o sininho de notificação e compartilhe em suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, como primogênito de 16 irmãos, filho de John Spurgeon e a sua esposa Eliza, na cidade de Kelvedon, na Inglaterra. Em agosto de 1835, seus pais mudaram para Gloucester e entregaram Charles aos cuidados de seu avô, com quem viveu até os 5 anos. Durante esse tempo, leu muitos livros, entre os principais, O Peregrino, de John Bunyan, obra que marcaria o resto da sua vida. Aos 6 anos, voltou a morar com seus pais, já devidamente instalado em Gloucester. Aos 10 anos, um pastor itinerante chamado Richard Gill impressionou muito o jovem Charles ao declarar que esse menino pregaria o evangelho a grandes multidões. Esse fato marcou profundamente a mente da jovem criança. No dia 6 de janeiro de 1850, aos 16 anos de idade, Spurgeon teve uma experiência profunda de conversão durante uma tempestade de neve. Quando entrou em uma capela pequena em Gloucester e ouviu uma pregação de um simples ministro itinerante chamado John Icklin, ele leu o texto de Isaías capítulo 45 e versículo 22 que diz assim: Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Depois de certo tempo, apelou aos presentes que olhassem para Jesus Cristo. Spurgeon olhou para Jesus com fé e arrependimento, tendo ele como seu Salvador, e foi salvo. E essa experiência mudou sua vida, convertendo-o ao cristianismo. Após a conversão, no dia 3 de maio de 1850, foi batizado pelo pastor da Igreja Batista e foi aceito como membro da congregação. Neste mesmo ano, pregou seu primeiro sermão. No ano seguinte, tornou-se pastor de uma pequena igreja batista no condado de Cambridgeshire, na Inglaterra. No ano de 1854, a maior igreja batista localizada ao sul de Londres, a New Park Street, era um templo que cabia 1.200 lugares. Mas naquele momento contava apenas com 100 pessoas nos cultos e estava sem um pastor efetivo há um ano. Os membros da igreja convidaram o jovem Spurgeon, que estava com seus 20 anos de idade, para assumir o pastorado vago daquela igreja, sendo testado por 6 meses. Porém, em abril de 1854, só 2 meses depois, foi eleito pastor e confirmado no cargo. Nos anos que seguiram, o templo da Capela Batista de New Park Street, antes com poucas pessoas, não suportava a audiência, que chegou a 10.000 pessoas, somando a assistência de todos os cultos da semana. O número de pessoas era tão grande que as ruas próximas à igreja se tornaram intransitáveis. Tentou-se ampliar a New Park Street em 1858, mas logo viu-se a necessidade de um local ainda maior. Portanto, foi construído o grande tabernáculo metropolitano em Newington, com a capacidade para 12.000 ouvintes, a maior igreja protestante do mundo naquela época.
O novo edifício foi aberto oficialmente em 25 de março de 1861. Mesmo assim, de 3 em 3 meses, Charles Spurgeon pedia às pessoas que tivessem assistido aos cultos naquele período que se ausentasse a fim de que outros pudessem estar no templo para conhecer a palavra de Deus. Diversas caricaturas foram publicadas, algumas elogiando e outras debochando da sua pregação. Segundo uma das suas biografias, o maior auditório em que pregou continha exatamente 23.654 pessoas. Este imenso público lotou o The Crystal Palace de Los Angeles no dia 7 de outubro de 1857 para ouvi-lo pregar por mais de 2 horas. Em 1857, fundou a Faculdade Pastoral em Londres. A oração também foi uma prática contínua ao longo da sua vida. Spurgeon disse certa vez em sua congregação: "Que Deus me ajude, se deixarem de orar por mim, que me avisem, pois naquele dia terei de parar de pregar. Deixe-me saber quando se puseram a cessar suas orações ao meu favor, pois então exclamarei: Deus, dá-me um túmulo neste dia e durma eu no pó." Casou-se em 20 de setembro de 1856 com Susana Thompson e teve 2 filhos, os gêmeos não idênticos, Thomas e Charles. E ela criou fielmente os 2 filhos com base nos valores cristãos. Os 2 meninos também se tornaram pregadores. No ano de 1880, Charles Spurgeon foi diagnosticado com uma insuficiência renal crônica. Suas últimas palavras no leito de morte foram dirigidas à sua esposa: "Ó, querida, tenho desfrutado de um tempo muito glorioso com meu Senhor." Ela então exclamou: "Ó bendito Senhor Jesus, eu te agradeço pelo tesouro que me emprestaste no decurso desses anos." No dia 31 de janeiro de 1892, com apenas 57 anos, Charles Spurgeon faleceu. Foi o seu sepultamento. Londres entrou em luto. Quase 60.000 pessoas compareceram para prestar homenagem durante os 3 dias em que seu corpo ficou exposto no tabernáculo metropolitano, o seu culto fúnebre. Cerca de 100.000 pessoas alinharam-se nas ruas enquanto um cortejo fúnebre de 3 quilômetros de extensão seguia seu carro funerário, do tabernáculo até o cemitério. E 6.000 pessoas leram diante do seu caixão o versículo usado por Deus para convertê-lo, que está no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, a parte A. "Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra." No cemitério onde Spurgeon está sepultado, tem uma placa que diz: "Aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo." Desde o início do ministério, seu talento para a exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário. Ele pregava em média de 8 a 12 mensagens por semana. A sua excelência na pregação, nas escrituras bíblicas, lhe deram o título de "O Príncipe dos Pregadores." Sua obra, O Tesouro de Davi, levou mais de 20 anos para ser concluída. Sua influência estendeu-se muito além do púlpito. Aos 50 anos, havia sido responsável pela fundação e supervisão de cerca de 66 instituições, incluindo igrejas, escolas, seminários, orfanatos, escola de pastores, revistas mensais e editoras. Publicou 3.561 sermões e 135 livros ao longo de seus 40 anos de ministério. Em 1892, seus sermões já eram traduzidos para cerca de 9 línguas diferentes.
Seus sermões foram amplamente publicados e continuam sendo lidos até hoje, tornando-o um dos autores mais publicados da história. Batizou em torno de 14.692 pessoas e preparou centenas de jovens para o ministério. Memorial de Charles Haddon Spurgeon, fundador do orfanato em 1867. O memorial, erguido em 1894, consiste em uma grande estátua. À esquerda comemora a fundação de um colégio teológico batista, já à direita a fundação do orfanato. A teologia de Spurgeon estava realizada na tradição reformada e ele era um defensor ferronho da inerância da Bíblia. O seu legado duradouro continua a moldar o pensamento evangélico e suas obras ainda são amplamente lidas e referidas em estudos teológicos. Seu ministério e influência continuam a ressoar através das gerações. Seu compromisso com a fé, a verdade bíblica e o serviço aos necessitados o tornam um exemplo inspirador para todos os que desejam seguir o caminho da fé e do ministério cristão. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!